Olá, meu nome é Tabata, sou mestranda do programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. E, para essa quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, trouxe meu trabalho intitulado A Derrubada de Estátuas de Direito à Memória. Por quem nossos símbolos dobram? A polêmica sobre os monumentos públicos de personagens históricos ligados ao racismo e ao colonialismo no espaço público brasileiro, em 2020, ficou centralizada no contexto paulista, voltando-se para as figuras dos bandeirantes, refletindo assim crenças e valores, com pouco ou nenhum contato entre si, que coexistem na realidade brasileira e nas consequentes diferenças interpretativas da questão. Entendemos aqui que monumentos são lugares de memória e que incitam a lembrança em indivíduos. Marshall define que tanto a intenção da criação de monumentos como o propósito da existência deles são puramente comemorativos, ou seja, termos no espaço público um monumento em homenagem às bandeiras é uma celebração, uma homenagem a esse movimento. Nosso objetivo aqui é analisar os argumentos instanciados por dois articulistas na defesa de que existe o que chamamos de empatia seletiva na disputa pelo espaço público, implicada no debate sobre as estátuas. Buscamos, com isso, expandir a compreensão acerca do argumentário dessa discussão. O nosso aporte teórico ele é multidisciplinar. Ele envolve um diálogo entre a teoria da argumentação, com especial atenção à noção de esquemas argumentativos, e de argumentário, que é o conjunto de argumentos envoltos em uma discussão específica. Também estabelecemos uma relação entre história, memória, narrativas e identidade, que são abordadas a partir da questão bandeirante. Os argumentos eles são entendidos como as razões que dão suporte a uma tese ou conclusão potencialmente controversa e menos aceitável ou aceita do que as suas premissas. Dessa maneira, os argumentos presentes no corpus em análise passam por um processo de compreensão e reconstrução do movimento argumentativo de cada artigo de opinião, seguido da identificação de padrões ou esquemas argumentativos, que podem ser definidos como estruturas abstratas que representam as relações entre as premissas e as conclusões. O Walton e Macanho definem duas frentes dentro da argumentação. Existem os argumentos práticos, que defendem ou atacam uma proposta de ação, uma tese prescritiva de interferência na realidade, e argumentos epistêmicos, que defendem ou atacam descrições ou julgamentos sobre a realidade. Aqui, eu trouxe um exemplo de esquema argumentativo, por sinal. Se A é verdadeiro, então B também é verdadeiro. Há um sinal no mundo de que B é verdadeiro. Existe esse dado de realidade. Dessa maneira, A deve ser verdadeiro. Esse esquema, ele nos ajuda a entender o raciocínio lógico por detrás da defesa de um ponto de vista da argumentação. Trazemos aqui breves considerações sobre os bandeirantes. Historicamente, os bandeirantes das bandeiras, os participantes das bandeiras são figuras construídas como heróis desbravadores que, como ressalta Souza, estão atrelados à construção da identidade do povo paulista a partir da década de 30. A ontologia bandeirante define o paulista, portanto, como o agente de construção da nacionalidade, e o bandeirante como seu protótipo histórico, cuja herança atávica deve a qualquer custo sobreviver aos riscos da contemporaneidade. Nessa perspectiva, os bandeirantes são heróis. Eles são modelos a se espelhar. No entanto, há um outro ponto de vista. Os protestos de 2020 estão mais relacionados ao passado da população negra no Brasil.
apesar de existirem diversas questões entre os bandeirantes e as populações indígenas. A solução mais econômica para sustentar as colônias brasileiras após o declínio das bandeiras foi buscar mão de obra nas colônias portuguesas do continente africano, uma vez que a produção de açúcar e as minas de ouro descobertas no fim do século XVII mudaram a configuração econômica do país e demandaram ainda mais força de trabalho. Os bandeirantes, a partir deste momento, atuaram na recuperação de negros escravizados após fugas, uma vez que os participantes das bandeiras não só conheciam o território, como estavam acostumados à violência. O marco dessa atuação foi o papel decisivo dos bandeirantes na Guerra dos Palmares, o extermínio da principal resistência negra do país naquele momento. Nossas análises compreendem dois artigos de opinião, um de Tiago Amparo e outro de Hélio Menezes. Ambos os articulistas ressaltam a existência de um luto ou empatia seletiva a respeito desses monumentos e, consequentemente, de memórias, de narrativas, de interpretações, de construção de identidades. Ambos os articulistas são negros e são os únicos articulistas negros que participam desse debate, nesse momento, no jornal Folha de São Paulo, como articulistas. O primeiro trecho em análise é de Tiago Amparo. Por quais status os sinos do nosso luto dobram? E por quais não? Foi sem choro que Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, Hussein no Iraque foram arrancados dos panteões públicos. Ao ver que por aqui ainda choram a morte das figuras engessadas de Leopoldo II na Bélgica, Colston na Inglaterra e Borba Gato no Brasil, a ponto de compará-las a imagens religiosas destruídas em guerras entre católicos e protestantes no século XVI, nos resta a dúvida àqueles que sofrem de luto, o que nelas ainda consideram sacrossanto, senão a supremacia colonial que em vida utilizaram para dizimar centenas e que em morte enaltecemos com vergonha sincera. Esses 3 parágrafos compreendem o início do artigo de opinião de Tiago Amparo e identificamos, primeiramente, um argumento prático interno de regra da justiça, ou seja, que interfere na realidade a partir de uma proposta normativa. Ele estabelece uma analogia entre Hitler, Franco e Hussein e Colston, Leopoldo II e Borba Gato. Esses personagens históricos, eles se assemelham pela infâmia. Dessa maneira, por eles serem personagens históricos infames, ou seja, da mesma categoria, deveriam ser tratados da mesma maneira, sem lamentações populares. Se Hitler, Franco e Hussein tiveram suas estátuas retiradas e isso não foi lamentado, não se deve, chegamos aí à proposta de ação, não se deve lamentar a derrubada de estátuas de figuras históricas ligadas à colonização. Um segundo argumento prático que surge como uma refutação aos argumentos de outro articulista, que não vamos tratar aqui, que é o João Pereira Coutinho. Esse argumento, no entanto, ele é bastante produtivo para a nossa análise, porque ele chega à ideia de que não se deve lamentar a derrubada de estátuas em homenagem à supremacia colonial. Estabelece-se aqui que aqueles que defendem a presença dessas estátuas no espaço público, ou seja, não derrubada, a não retirada dessas estátuas, está defendendo uma supremacia colonial. O segundo trecho, que é o final do artigo de opinião de Tiago Amparo, é o seguinte. Chora ao invés pelos monumentos que não erguemos. Não erguemos monumentos para os milhares de corpos escravizados encontrados no centro do Rio de Janeiro em 2018, durante obras de transporte público. Sob o cemitério de Pretos Novos se construiu uma linha de trem. Não erguemos monumentos para os Yanomami, massacrados ontem em 1993 e hoje em 2020 pelo garimpo ilegal. Não erguemos os monumentos para quem a história relegou à condição de perdedores. É por estes e estas que o sino do meu luto dobra. Aí, um argumento epistêmico interno.
com exemplos de justiças históricas. Então, ele vai utilizar exemplos para estabelecer uma opinião a respeito dessa realidade. Não erguemos monumentos para os milhares de corpos escravizados de pretos novos encontrados no centro do Rio de Janeiro em 2018. Não erguemos monumentos para os Yanomamis massacrados ontem em 1993 e hoje em 2020. Não erguemos monumentos para quem a história relegou à condição de perdedores. E a empatia, ou seja, os sinos do luto. O luto, ele não deveria existir para aquelas figuras ligadas à opressão de grupos minoritários, mas sim para os grupos minoritários que historicamente foram oprimidos. Hélio Menezes vai numa linha bastante parecida. Iremos analisar apenas um trechinho, que é um parágrafo do artigo de opinião dele, que é o seguinte: quando toleramos a perpetuação de imagens de colonizadores, escravistas e bandidos em geral em nossas vias, é sinal que esses espaços não são tão públicos assim. É indício forte de que privilegiamos a memória de alguns personagens em detrimento de outros. Em qualquer transeunte sabe que os homenageados têm sido monotonamente escolhidos de um repertório de homens brancos, muitas vezes fardados, com o peso de biografias imorais em suas costas. O primeiro argumento é um argumento epistêmico, por sinal, de que os lugares não são tão públicos assim quando toleramos a perpetuação de imagens de colonizadores, escravistas e bandidos em geral em nossas vias. Como existe esse dado da realidade, que é verdadeiro que nós toleramos a perpetuação dessas imagens, é verdadeiro que esses espaços públicos não são tão públicos assim. O mesmo vai acontecer com esse segundo argumento de sinal de memórias privilegiadas, que, quando toleramos a perpetuação dessas imagens, é indício de que privilegiamos a memória de alguns personagens em detrimento de outros. Como é verdadeiro que nós toleramos essa perpetuação de imagens, é verdadeiro que privilegiamos a memória de alguns personagens em detrimento de outros. Ainda um argumento polifônico, em que o autor traz vozes outras para o seu próprio discurso e que vai trabalhar aí com um conhecimento geral sobre a escolha dos homenageados. A primeira premissa é que qualquer transeunte sabe que os homenageados têm sido monotonamente escolhidos de um repertório de homens brancos, muitas vezes fardados, com peso de biografias imorais em suas costas. Se um grande contingente de pessoas consideradas razoáveis sabe desse fato, então esse fato deve ser verdadeiro. Isso é bastante importante para estabelecer, porque ele se apoia em um saber popular, em um senso comum sobre a escolha desses homenageados. Nas considerações finais, percebemos que há um entendimento dicotômico a respeito de quem foram os bandeirantes para a história nacional e, em especial, para São Paulo. Apesar dos dados, relatos e pesquisas sobre o movimento bandeirante, ainda parece perdurar no imaginário coletivo um apego identitário aos heróis desbravadores que encontraram ouro, pedras preciosas e as drogas do sertão. Esconde-se nessa narrativa o impacto desses mesmos personagens na narrativa dos povos indígenas e da população negra. Os autores se colocam contra a manutenção histórica da doxa, ou senso comum, a respeito do que deve ou merece ser representado e de quem tem direito à memória. A denúncia realizada pelos articulistas de que a comoção se aplica apenas à memória de grupos hegemônicos evidencia a negação à memória de grupos minoritários. Expõe também a seletividade da empatia. Se ela existe para com os grupos historicamente dominantes e não é transferida para os grupos historicamente vulneráveis. A partir dessa argumentação, os autores constroem um espaço discursivo em que o senso comum a respeito dos bandeirantes pode ser questionado e promovem a reflexão sobre o que se apaga ao manter essas estátuas como estão no espaço público. Muito obrigada. Essa pesquisa recebeu apoio da CAPES
E aqui está a minha bibliografia, ou melhor, as minhas referências.